Luta principal do UFC Charlotte, que acontece amanhã, dia 13 de maio. Jairzinho versus Malhadinho. Parece luta entre os personagens da Turma da Mônica. Jairzinho encontrou o Malhadinho no final da aula e o pau comeu. Queria uma história de um parágrafo parecido com as histórias da Turma da Mônica, onde os dois personagens se encontram no final da escola para brigar. Um deles se chamava Malhadinho e o outro Jairzinho. O primeiro era muito forte e habilidoso no jiu-jitsu e o segundo excelente em pé, mas eu quero que a história termine com a vitória do Malhadinho. Malhadinho e Jairzinho se encontraram no final da escola para resolver suas diferenças através de uma briga. Malhadinho era famoso por sua força e habilidade em jiu-jitsu, enquanto Jairzinho era conhecido por sua destreza em pé. A luta começou e Jairzinho conseguiu acertar alguns golpes, mas Malhadinho conseguiu usar sua técnica e acabou dominando a luta. Com um golpe certeiro, ele derrubou Jairzinho e venceu a luta. No final, ambos se respeitaram e perceberam que a amizade era mais importante do que qualquer briga. Caceta. Essa história aí eu podia fazer melhor. Mas tá bom, vamos à análise. Como de praxe, eu vou analisar aqui alguns pontos de cada lutador para no final você ter as informações necessárias para fazer a sua aposta na stake.com, se cadastrando com o meu código VITAI. Então vamos aos fatos. Jailton Almeida é o Khabib brasileiro, certo? Então não precisamos nos preocupar em analisar outra coisa, porque o foco do brasileiro será decidir essa luta, resolver essa parada no BJJ. E que jiu-jitsu, né, meus amigos? Olha alguns lances de muita técnica que o brasileiro já executou no UFC. A sua entrada de queda mais utilizada é o clássico double leg, né? Ataca as pernas lá embaixo com o joelho no chão mesmo, sumindo da visão dos seus adversários grandões que não estão acostumados a tomar queda dessa altura. Os pesos pesados, quando entram em quedas, entram mais para cima. Mesmo sendo um double leg, onde se ataca as pernas, a cabeça está mais alta, possibilitando o adversário de esboçar uma melhor defesa. Mas como o Jairzinho tem mobilidade e agilidade de peso médio, ele consegue atacar as pernas no subsolo. E ainda mais com esses 2 metros de braço, ele envolve as pernas com tranquilidade, deixando o adversário rendido. Mas o brasileiro aplica outras quedas, estando mais alto também quando precisa. Como essas duas aqui, utilizando muito bem o gancho em uma das pernas do adversário. Essa aqui, ele fez o grandão Shamil recuar e quando a esquerda do russo chegou perto, ele fez um gancho e aplicou a queda. E essa aqui também contra Anton Turkalj. O Jailton cinturado, travando uma mão do adversário e fechando o cadeado na perna direita. A ideia aqui é cair puxando essa perna para trás, fazendo o adversário sentar, certo? Mas como o Turkalj está totalmente apoiado na grade, ele está conseguindo fazer uma base para se equilibrar. Então Jailton dá um chute por trás da perna para tentar tirar esse apoio e fazer o adversário cair. Só que o sueco não cai e se equilibra tendo que abrir ainda mais a base. Só que agora com essa base mais aberta, o Jailton já pode fazer a primeira técnica que ele queria, que é girar puxando a perna e aplica a queda. O grande lance, a grande mágica de um especialista de luta agarrada é o flow, né? A continuidade, a fluidez das técnicas, uma atrás da outra. Por exemplo, quando a gente sabe, mas não sabe muito, tenta aplicar uma técnica 1. Se o cara defendeu, eu abandono essa técnica 1 e tento a técnica 3, por exemplo. Ou seja, é uma completamente diferente. Aí se ele defendeu a técnica 3, eu mudo para a técnica 8. Um movimento que não tem nada a ver com o outro. Mas o especialista não, ele faz a primeira técnica, a técnica 1. Se o adversário defender a técnica 1, o especialista vai para a técnica 1.1. Se o cara defender, ele vai para 1.2. Até que o adversário dê a abertura necessária para o especialista realizar a técnica 1 novamente, sem chance de defesa. Ou seja, ele vai para a segunda técnica sem perder a esperança e a pegada da primeira. São pequenas variações que despistam a real intenção e funcionam como fintas, provocando um movimento para abrir espaços para o golpe derradeiro. O Malhadinho aqui na meia guarda do Turkalj, ele quer passar para a montada. Para isso ele empurra o joelho do adversário, abrindo a meia e sobe seu joelho. Só que o sueco resiste, atrapalhando a subida do joelho do Jailton. Eu aqui já iria voltar para minha guarda, para depois tentar novamente do zero ou iria para uma técnica diferente. Mas o cara é especialista, então o que ele faz? Ele volta quebrando o quadril para o outro lado, dando a falsa impressão que ele desistiu e ficou leve para o Turkalj raspar, inverter a posição. Então o sueco imediatamente tira a mão de onde estava defendendo o joelho, abraça o brasileiro e joga o quadril para cima para tentar inverter a posição. Pronto, Turkalj fez exatamente o que o Malhadinho queria e abriu o caminho para a montada com facilidade. Jailton's trying to pass through with that right knee and move to mount. Oh, beautiful. E falando em montada, essa é a posição de maior domínio do brasileiro e é a partir daqui que ele começa a tocar o terror nos adversários. Quando o adversário ainda está muito forte e consegue resistir à montada, o Malhadinho não fica gastando força à toa, pois ele é capaz de também pegar as costas com uma elegância incrível. Só que no peso pesado, ficar com as costas no chão mesmo, na vantagem,
pode ser arriscado, ainda mais para o brasileiro que geralmente é mais leve que esses pesadões aí. Por isso que o foco do malhadinho é sempre pesar o quadril em cima deles. Veja que uma vez que ele pega as costas do russo, logo ele trabalha para montar ou ficar por cima. Agora, para ficar por cima, o malhadinho tem que, às vezes, fazer escolhas, ou seja, bater ou estabilizar. E ele sempre escolhe estabilizar. Uma vez que ele estabilizou, aí sim ele vai à forra. Só que não é tão fácil estabilizar um russo de 120 quilos, né? 15 quilos a mais que ele. Isso pode demorar um pouco, mas chega uma hora que o touro não tem mais energia para se debater. Geralmente essa resistência ela dura 3, 4 minutos do primeiro round. E durante esse período, o malhadinho não perde tempo em bater e por isso ele também não perde a posição. O foco dele é chegar na posição para finalizar. Claro, algumas vezes isso pode arrancar aquelas vaias dos fãs desatentos, mas se você estiver acompanhando a movimentação, especialmente ao vivo como eu estava nessa luta, pertinho do octógono no UFC Rio, cara, dava para sentir a força absurda que o russo Shamil Abdurakhimov estava fazendo. Muito esforço, por 3, 4 minutos e claramente qualquer menção do Jairzinho de levantar o tronco para bater iria permitir o adversário levantar. E você presenciando essa força, essa habilidade do malhadinho de manter esses caras no chão, a luta se torna linda, mesmo não acontecendo golpes traumáticos. Então o malhadinho prefere fazer o trabalho bem feito de matar o adversário no cansaço, na frustração e só depois ele se acomoda para bater. Assim não tem que refazer o trabalho que é voltar em pé, dar espaço para o adversário respirar e até correr um novo risco de entrar nas pernas. Porque, querendo ou não, é sempre um risco, né? Principalmente contra strikers, que vão treinar tudo quanto é maneira para se defender ou desferir um golpe de encontro na entrada. E falando em strikers que treinou para defender queda, isso nos leva aos perigos que o Jairzinho Rozenstruik vai oferecer nessa luta. Mas antes, deixa eu falar do patrocinador desse vídeo, que é a Stake.com. Olha só essa promoção. $25 mil em créditos dentro da Stake e mais uma experiência VIP no UFC 289. Será um sorteio, o prazo de inscrição é até dia 24 de maio, então não falta muito tempo. É muito simples de participar, tem todos os termos e condições da promoção. O link está na descrição desse vídeo, só clicar lá e conferir. Mas eu já adianto que é muito fácil de participar. Você precisa seguir a conta da Stake no Twitter, retweetar, comentar e curtir o Twitter aplicável, que é o Twitter da promoção. E claro, você vai aproveitar e se cadastrar no site da Stake.com com o meu código VITHAI, VITHAI. Então depois desse vídeo aqui você vai fazer isso aí porque não dá para perder essa oportunidade. Imagina, mano, VIP no UFC 289 com acompanhante e 25 mil doletas de créditos na Stake. Ah, meu amigo. Corre, cara, vai lá, não perde essa. Mas primeiro vamos ver aqui os perigos que o Jairzinho pode oferecer nessa luta. Primeiro, o golpe de mão, né? Onde pega, não nasce cabelo. É muito poder de nocaute. O Jairzinho é muito mais contra-golpeador do que atacante. A maioria dos seus nocautes acontecem na entrada do adversário, ou seja, o Jairzinho é muito melhor reagindo do que agindo. E para ser um contra-golpeador de primeira é preciso ter timing e precisão. E esses atributos o atleta do Suriname tem. Ele pode até passar o round todo sem desferir nenhum golpe, porque o adversário ficou com receio de entrar no raio de ação, mas quando ele joga é sempre certeiro e com muito perigo. E aí se o round for parado, mais estudado, sem o adversário entrar, aí no final do round ele pode tomar iniciativa para terminar esse round batendo, dando aquela acelerada que também pode ser fatal. Só que tem um detalhe que pode favorecer o jogo do brasileiro, que esse golpe arranca a cabeça do filho de Jair é um cruzado. E o que isso tem a ver? É que um cruzado como ataque ou contragolpe, ele abre todo um caminho para o malhadinho entrar em queda. E na maior parte das vezes, o Jairzinho Rozenstruik gosta de soltar os cruzados, e não um upper, que seria mais perigoso para quem ataca as pernas para derrubar. Contra Curtis Blaydes, que é um wrestler, e claramente iria tentar levar o Jairzinho para baixo para não dar sopa pro azar, foi onde ele mostrou essa abertura para tomar queda quando ele desfere o cruzado. Então a chave aqui é o malhadinho estimular e fazer com que o Rozenstruik jogue esse cruzado no vazio. Nessa mesma luta contra o Blaydes, o Jairzinho mostrou também que treinou algumas surpresas para essa entrada de queda nas pernas. Olha essa, joelhada saltando, que já fez um belo estrago no seu rosto e dependendo onde encaixa uma joelhada dessa, é lona. E outra coisa, o Jairzinho de Inho não tem nada. O cara tem quase 120 quilos, 1,93 m. A questão é que ele pega pesos pesados ainda mais gigantes e que o deixa parecendo um pouco menor em comparação aos adversários. Só que ele é grande e forte. Inclusive ele tem um quadril pesado também para defender bastante quedas que não o pega desprevenido. E ele também faz boas levantadas.
como essa aqui, por exemplo, contra o Blaydes. Só que nesse quesito eu já acredito que ele não vai poder levantar se ele estiver por baixo do Russo Baiano. Que diferente desse lance aqui, onde o Blaydes escolheu bater em vez de progredir a posição, o Malhadinho foca em primeiro dominar completamente e só depois liberar os braços para bater. Então como é que vai ser essa estratégia dos dois, hein? Tu acredita que Malhadinho vai ficar movimentando, marcando tempo, trocando figurinha com Rosenstruck? Oxe, que nada, moço. Eu digo que vai ser pesada frontal na cara e baiana. Para os fãs mais novos, baiana é o nosso double leg brasileiro. É essa entrada nas pernas, bem baixinho, que entre os pesos pesados só o nosso russo baiano consegue fazer. Mas quem vence? Bem, aí é você que me diz. Em quem você vai apostar na stake.com se cadastrando com o meu código VITAI? Coloca aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no De Olho na Luta desse combate que será na segunda-feira que vem. Feito, abraço e até mais.